Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, trecho do dia 16 de maio de 1911. Jesus não quer confundir os inimigos da igreja e chora pelas chagas dolorosas que há no corpo dela, né? Estava rogando ao bendito Jesus que confundisse os inimigos da igreja. E meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: minha filha, poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas não quero. Ele não quer confundir os inimigos da igreja. Se isso fizesse, quem purgaria a minha igreja, né? Os membros da igreja e especialmente quem está em postos, tá vendo? Ó? Quem está em postos, bispos, padres, quem está em postos, autoridades eclesiásticas, né? Quem está em postos e em altura de dignidades tem os olhos cegos. Então, são pessoas cegas, estão cegos. Jesus está cegando essas pessoas porque ele quer purificar a igreja. E se equivocam grandemente, tá vendo? Eles se equivocam em certas coisas, né? Certas coisas que eles falam é um equívoco, né? Tanto que chegam a proteger os fingidos virtuosos, tá vendo? Chegam a proteger os fingidos virtuosos, aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas tipo que são fingidos virtuosos, que aparentemente têm virtude, né? Mas que na realidade não tem, que só quer destruir a igreja mesmo, né? E a oprimir e condenar os verdadeiros bons, né? Então, o que é que está acontecendo? Hoje, os bons estão oprimidos, né? Não tem voz nem vez, a gente tira pela gente, né? Pela gente. Quem é que escuta o livro do céu? Quem é que dá oportunidade para a gente falar do livro do céu? Ninguém, né? Isto me desagrada de tal maneira ver aqueles poucos verdadeiros filhos meus sobre o peso da injustiça, né? Então Jesus diz que desagrada ver os poucos filhos dele sobre o peso da injustiça, carregando o fardo que a gente não pode carregar, porque quando um padre fala, ou quando qualquer pessoa da igreja fala que quando a gente vai confessar, e o padre fala que não tem problema se a gente fez alguma coisa, né? Então, é uma coisa muito complexa isso, né? Sobre o peso da injustiça, né? As pessoas, os bons, são muito injustiçados dentro da igreja, né? E Jesus está permitindo tudo isso.
né? Jesus está permitindo que aconteça tudo isso, né? Que os bons sejam oprimidos e os inimigos triunfem, né? Triunfem. Mas é tudo para purgar a igreja, né? Mas ele tem o controle de tudo, mas isso tudo está acontecendo para purificar a igreja, porque a igreja está doente. Aqueles filhos, da injustiça, aqueles filhos dos quais deve ressurgir a igreja e aos quais eu estou dando muita graça, tá vendo? É desses filhos bons que vai ressurgir a igreja e dos quais eu estou dando muita graça para dispô-los a isso, né? Então, aqueles filhos que vão suportar tudo, né? Que não vão abandonar a igreja de jeito nenhum, né? Porque os filhos da divina vontade vão estar revestidos da graça, né? De Deus. E vai passar por esse processo de purificação, né? Que a igreja vai passar, né? Os filhos bons, né? Os bons filhos, né? A gente sabe que tem também muita gente também dentro da igreja que são bons, né? Mas que estão oprimidos sobre os inimigos, né? Estão oprimidos sobre o demônio ou sobre o domínio dos inimigos, né? E isto eu os vejo de costas para o muro e atados para impedir os passos. Isto me dói tanto, né? Então a gente fica atado, a gente fica, né, amarrado, porque nós não somos ouvidos, né? Nós não somos ouvidos. A gente quer falar do livro do céu, a gente quer falar dessas verdades, nós não somos ouvidos, né? E aí, como é que vai ajudar a igreja a passar por essa purificação, né? Porque se as pessoas não conhecem o livro do céu, né? Se os padres não conhecem, se o corpo eclesiástico da igreja não estuda o livro do céu, né? Que me sinto todo o furor por eles. Então, assim, Jesus, quando ele vê, né? Quando ele vê a gente falar do livro do céu, quando ele vê a gente se dispor, né? A ir até um sacerdote para falar do livro do céu, né? Sacerdote, bispo, qualquer pessoa que a gente vai que tem um posto na igreja que a gente fala e eles não ouvem, Jesus sofre, né? Jesus sofre porque aí e nesse trecho Jesus fala que ele não vai impedir que os inimigos tomem posse da igreja. Ele não vai impedir que os inimigos façam o que quiser, porque senão não vai ter quem purifique a igreja. Se não tiver esse processo, se a igreja não passar por esse processo, ela não vai ser purificada. Então, assim, muitas pessoas estão enxergando a igreja como derrotada, né? A igreja, né, como destruída, como morta, né? Mas já a gente, os filhos da divina vontade, tá vendo que depois desse processo, né, vai ter a igreja nova, vai ter a igreja nascente, vai ter uma igreja nova, uma igreja que vai ser curada, que está sendo curada através dessas purificação que a igreja está passando. A igreja está sendo curada, né? E essa cura está sendo feita através da permissão que Jesus está permitindo que os inimigos tomem posse da igreja, né? Que os inimigos entrem dentro da igreja, né? E que haja tudo que a gente está vendo, né? Só que aí Jesus sofre muito, porque os bons são oprimidos, né? Não podem falar. Os bons não têm vez, não têm voz. Tem que ser esses cordeiros que vão para o matadouro, né? Como Jesus foi, esses cordeirinhos mansos que vão passar por todo esse processo. Nós somos esses cordeiros que vão passar por todo esse processo de purificação da igreja, né? Que vão estar nesses muros e que Jesus vai sofrer dentro da gente, porque nós somos Jesus, né? Jesus está dentro de nós, nós estamos vivendo nele
e ele está dentro de nós, né? E ele vai sofrer, mas a chaga maior vai ser porque vai ser causado pelos próprios que estão dentro da igreja. Esses inimigos da igreja que foram colocados lá, né? Os próprios, os que deveriam defender a igreja e que estão se levantando contra ela, né? São pessoas que estão buscando seus interesses, seus próprios interesses, né? E que Jesus já tinha falado nos trechos anteriores, né? Então, ele está falando aqui que ele não vai impedir que os inimigos tomem posse da igreja, né? E assim eles vão achar que eles vão estar vencendo, né? Mas não vai. Jesus vai fazer com que essa igreja seja dominada pelos inimigos para se purificar, né? Por quê? Porque a igreja hoje ela está doente, né? A igreja está doente. Os sacerdotes estão doentes, os bispos estão doentes, né? Então, para que essa nova igreja venha nascer, é necessário que passe por essa purificação. E essa purificação, Jesus vai permitir e vai dar força para os leigos, para os bons filhos, para suportar tudo, né? Ele vai sofrer junto com a gente, mas ele não vai deixar que a gente abandone a igreja, né? Ele não quer que a gente saia da igreja, né? Não vai permitir que a gente abandone a igreja. Ele vai... nós vamos ser como esses cordeirinhos que eu falei, né? Que vão estar neutros, né? Que vai estar neutro e que sabe por quê. Nós sabemos por que a igreja está passando por isso. Que é para vir uma nova igreja. Mas quem não estuda o livro do céu, né? Não está entendendo isso dessa maneira. Escuta, minha filha, eu sou todo doçura. Olha só. Benigno, clemente e misericordioso. Tanto que, por minha doçura, arrebato os corações, tá vendo? Mas também sou forte, tá vendo? Mas também Jesus é forte, de rasgar e incinerar aqueles que não só oprimem os bons. Então, Jesus vai rasgar e incinerar essas pessoas, entendeu? Essas pessoas vão ser purgadas, né? Vão ser purgadas da igreja, vão ser retiradas da igreja para ficar uma nova igreja, né? Que oprimem os bons, mas chegam a impedir o bem que querem fazer, né? Então, o bem que os bons querem fazer, que é impedido, Jesus vai tirar essas pessoas da igreja. Tu choras pelos leigos, que a Luísa chora pelos leigos, né? E eu choro as chagas dolorosas que há no corpo da igreja. Então, o que é que está doente? É os leigos que estão doentes? É só os leigos que estão doentes? Não. É o corpo da igreja que está doente. As que me magoam tanto de ultrapassar as chagas dos leigos. Então, as chagas do corpo da igreja, das pessoas que são autoridades da igreja, que têm postos na igreja, são piores do que as chagas dos leigos, né? Piores, Jesus fala aqui. São piores do que as chagas dos leigos, né? Do que as chagas dos leigos. Porque são pela parte que não me esperava, né? E que me fazem dispor os leigos a clamar contra eles, né? Então acaba que gerando uma polêmica, uma discussão dentro da igreja, né? Porque os leigos clamam, né, contra a igreja, porque não concordam com essas pessoas, né? Com esses inimigos que estão infiltrados dentro da igreja e que estão deixando a igreja doente. E esses inimigos que estão dentro da igreja são o corpo da igreja. São as autoridades eclesiásticas que têm postos ali dentro da igreja.
que tem funções dentro da igreja, né? A gente vê muito isso com os leigos, né? Que hoje o padrão da igreja é escolher pessoas. Mas é tipo assim, a igreja hoje, essa igreja doente, ela tem um sistema já, né? Então, assim, se você não está nos padrões desse sistema doente que está dentro da igreja, então você não serve, né? Você não serve para servir na igreja. Então, você tem que estar nos padrões da igreja, né? Você tem que estar nos padrões da igreja, né? Dessa igreja, desse corpo da igreja que está doente, né? Então, assim, os leigos não são ouvidos, né? A opinião dos leigos ninguém pergunta. Os leigos obedecem. Só que tem muitas vezes que os leigos se rebelam, né? Clamam contra eles, contra isso tudo que está vendo. Só que assim, é uma coisa que a gente precisa entender, que tudo isso é necessário. Então, nós, filhos da divina vontade, nós não nos rebelamos contra a igreja, né? Nós somos esses cordeiros que são ali levados e que não tomam posição nenhuma, porque a gente já entende que a igreja está doente, a gente já viu isso, a gente já entendeu, né? Por tudo que tem acontecido dentro da igreja, a gente sabe que a igreja está doente e que precisa ser purificada, né? Precisa ser purificada e os inimigos estão tomando, cada vez mais estão tomando terreno, né? Ganhando terreno. Mas por quê? Porque Jesus está permitindo. Jesus está permitindo isso porque se não tivesse os inimigos da igreja, como que a igreja ia ser purificada, né? Então não ia ter essa purificação. Então, para ter essa purificação, é necessário que esses inimigos entrem na igreja, que haja tudo isso que está havendo, né, dentro da igreja, e a gente permanece ali, de pé. Cada um de nós é leigo, né? Tem uns que tipo assim, nós temos pessoas na nossa comunidade que são pregadores ainda, né? Que são pregadores, que tem pessoas que cantam na missa. Então, tudo que a gente faz hoje dentro da igreja, todo o nosso serviço, como leigos que somos, nós fazemos tudo por amor a Jesus, né? Nós fazemos tudo por amor a Jesus. Então, nós não fazemos com interesse próprio de agradar ninguém, nós fazemos tudo por amor a Jesus e tá tudo certo. Se nós somos chamados, nós vamos, né? Se nós não somos também, nós estamos em paz, né? E nós estamos rezando pela igreja, nós rezamos pela igreja, pelos sacerdotes, pela igreja, mas nós não criamos confusão, não criamos rolo, como a nossa fundadora gosta de dizer, né? Nós não criamos rolo. Para nós, a gente já entendeu que a igreja está doente, que tem que passar por esse processo de purificação e tá tudo certo, né? Mas a gente permanece ali, de pé, firme, né? Sendo esses bons que no meio desses bons que estão sendo oprimidos, né? Pelos inimigos, né? E ficamos em pé, né? Ficamos ali. Aconteça o que acontecer, a gente tá ali junto com Jesus, né? E aí Jesus fala para Luísa, você chora pelos leigos? Eu choro pelas chagas daqueles que eu não esperava, né? Jesus não esperava, né? Essas chagas, essas dores causadas pelo corpo eclesiástico da igreja, né? Pela própria igreja. Mas, ao mesmo tempo a gente entendeu, né? Ao mesmo tempo a gente entendeu, porque a gente fica tranquilo, né? A gente fica tranquilo justamente por isso, né? Nós ficamos tranquilos por isso, né? Por essa questão. Amém, Fiat.